Qual o maior erro, fracasso que você gostaria de ter evitado? Tantas falhas que eu cometi na minha vida inteira e... Aqui tá a questão, não sei se eu evitaria essas coisas porque eu não teria essa sabedoria que eu tenho hoje sem esses erros e lições e aprendizados. Então quando eu lancei o The School of Greatness 10 anos atrás, eu... I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. E aí pessoal, bem-vindos a esse episódio especial de hoje. Eu tô animado por me conectar com vocês e é muito significativo pra mim. Eu queria refletir sobre esses últimos 10 anos em várias coisas diferentes que aconteceram. O que eu teria feito de diferente e também responder perguntas de vocês, os nossos fãs que estiveram aqui por 10 anos, porque a gente recebeu muitas perguntas enviadas para esse episódio sobre negócios, vida, o que eu faria de diferente, coisas assim. Eu tenho pensado na jornada geral de mim mesmo, da Greatness Media, de onde começamos, para onde estamos indo, onde estamos hoje. Houveram altos e baixos para mim, pessoalmente, nos últimos 10 anos, com negócios. Alguns anos foram bons, outros difíceis. A gente tentou muitas coisas diferentes também. Uma oportunidade aqui, a gente se jogava nela, algumas funcionaram, outras não. Muita coisa aconteceu nesses 10 anos, mas estamos agora, finalmente, num ponto em que eu sinto que a gente pode realmente acelerar. Sinto que apenas estamos começando pela primeira vez, porque foram 10 anos de tentativas, testes e construção, e agora a gente pode aumentar o ritmo. E as pessoas me perguntam ao longo dos anos, Lewis, quais os segredos para poder lançar um podcast? Como é que você faria mais rápido se você fosse lançar hoje? O que é que você faria? E na real, não tem muitas coisas que você pode fazer rapidamente para alcançar o que você deseja. Claro, tem coisas que vão acelerar, tem coisas que você pode fazer um pouco melhor, mas eu percebi que tem apenas 3 coisas que eu fiz consistentemente que me ajudaram a poder passar o programa de onde eu saí, de onde eu tinha um programa e um ouvinte, com o meu iPhone. Quando eu comecei literalmente gravando na minha sala de estar com o meu iPhone, para onde a gente está agora com mais de 500 milhões de downloads, 1.300, 1.400 episódios, vários livros e um crescimento incrível também. E tanto pessoalmente quanto no meu negócio também, tudo que veio foi de ter um sonho e curiosidade de fazer perguntas às pessoas. Quando eu lancei o podcast em 2013, eu percebi que eu tinha o dom de não ter medo de não ser perfeito. Eu acho que muita gente se preocupa em lançar algo e precisar que pareça perfeito e que seja perfeito, e para mim nunca foi perfeito, ainda não é perfeito hoje. Mike está aqui produzindo o programa, a gente ainda está encontrando maneiras de otimizar e melhorar o desempenho da forma que a gente produz, pré-produz, filmamos, o áudio, o vídeo, tudo isso que a gente faz ainda não é perfeito hoje. E acredito que o perfeccionismo é uma distração, e isso impede a gente de realmente alcançar e dar o nosso melhor, algo que a gente pode fazer. E eu não acho que você possa ser grandioso se você estiver tentando ser perfeito. Eu não acredito que a grandeza tenha a ver com a perfeição. Eu acho que isso, na real, impede a gente de estar em fluxo. Então, eu quero falar sobre 3 coisas que eu aprendi nos últimos 10 anos. Se você me perguntasse, Luz, como é que isso foi bem sucedido para você e te levou até onde você está, tem 3 coisas importantes. Número 1, eu nunca faltei uma semana. Nunca perdi uma semana em 10 anos, eu apareci. Eu fui consistente e, de novo, nunca foi perfeito. Nunca tive o episódio perfeito, ou o vídeo perfeito, o áudio perfeito, a citação perfeita. Nunca foi perfeita, mas eu sempre tinha algo que eu podia melhorar. E em algumas semanas eu aparecia mesmo quando não queria, eu não me sentia no meu melhor. Algumas vezes eu achava que eu fiz um trabalho horrível de preparação, de estar presente, fazendo perguntas erradas, e em algumas semanas eu sentia que os convidados não me apresentavam da melhor forma possível. E em outras semanas eu estava esgotado, sobrecarregado, mas no final do dia eu continuava aparecendo. Então, para mim, a consistência tem sido o fator mais importante. Eu estava dizendo isso recentemente a um amigo, uma pessoa que ganhou muito dinheiro em sua vida, que saiu de um negócio gigantesco, e eles me diziam que queriam lançar um podcast e perguntaram, e aí, você tem um conselho? Eu falei, cara, não faça um podcast, não lance um podcast, ao menos que você queira fazer isso por no mínimo 5 anos. Tem que fazer consistentemente. Mesmo que ninguém apareça, mesmo que ninguém assista, mesmo que ninguém escute, e mesmo que você não ganhe nada com isso. Se isso animar você e você quiser fazer isso, aí você lança um podcast. Ou então vai ser muita energia, muito trabalho, você vai precisar saber por que você quer fazer isso. Então, para mim tem sido consistente, e mesmo quando eu não queria, eu aparecia de maneira consistente. E essa foi a primeira base geral.
Mas eu quero falar sobre 3 coisas importantes que me apoiaram nessa jornada. Mas se você não estiver disposto a ser consistente, simplesmente não vai funcionar. Não vai ser bem sucedido a longo prazo. Então aborde isso pensando, eu posso fazer isso de maneira consistente, seja lá o que for, vou escrever conteúdo, vou lançar podcast, vou fazer qualquer coisa, começar um negócio, eu posso aparecer diante de todos os desafios do mundo, dos meus desafios internos, dos desafios com amigos, família, desafios financeiros que vão surgir, eu posso ser consistente. Esse é o ponto de partida base. Mas aqui está a questão. Algo que eu fiz desde o início, eu sabia que eu podia ser consistente. Vindo dos esportes e dos negócios que eu tinha antes, onde eu aparecia semanalmente para mim mesmo, fazendo webinars, onde eu podia ser consistente, eu estava animado com isso. Eu sabia que eu faria isso pelo menos 1 ano sem ganhar dinheiro. Eu tomei essa decisão, não estava tentando ganhar grana. Então eu entrei nisso com as razões certas, isso foi a base. Mas se eu fosse lhe dar 3 chaves para focar no que você quer, lançar o seu programa, fazer algo grandioso, essa seria a chave número 1. E eu refleti muito nos últimos 10 anos, eu entrevistei mentes brilhantes em diversas áreas da vida, fiz muita pesquisa sobre a ciência, do que funciona e não. E eu estou super empolgado com The Greatness Mindset. Se você ainda não tem uma cópia, compre uma cópia, porque eu criei o guia completo com a minha equipe do livro que vai te apoiar a descobrir isso. E no capítulo 3, eu dou a primeira chave desse episódio. É sobre desenvolver uma missão. E, de novo, nesse capítulo eu detalho todo o quadro sobre como você pode criar isso para si mesmo. Quando eu lancei esse programa, eu estava muito claro sobre a minha missão significativa, que era servir milhões de vidas semanalmente e ajudar a melhorar suas vidas. Eu não tinha um alvo difuso, não disse, eu só quero fazer porque vai ser divertido. Eu tinha um alvo muito claro e eu mirava nele, eu me esforçava para poder alcançar, e eu não fazia ideia do quanto tempo levaria. A gente ainda não atingir esse objetivo em 10 anos. A gente ainda está na missão e é uma missão significativa e tem uma diferença entre sucesso e grandeza. O sucesso é sobre nossos objetivos, nossos sonhos, eu, tratar do que a gente pode realizar, e não tem nada de errado com isso, tá tudo bem. A gente pode ter metas e sonhos voltados para a gente e para o que a gente quer, e a gente tem que ter essas coisas. Mas eu acho que, de novo, tem uma diferença entre sucesso e grandeza. A grandeza inclui o sucesso, mas inclui apoiar pessoas ao seu redor nessa jornada de alcançar os seus objetivos e sonhos. É sobre nós, não eu. E assim, quando eu lancei The School of Greatness há 10 anos, eu estava no ponto de transição da vida, de querer que as coisas fossem sobre mim, para dizer então, ok, não tem funcionado completamente, eu estou conseguindo coisas, estou ganhando grana, as pessoas estão prestando atenção no que eu faço, mas eu não estava satisfeito ainda. E foi quando eu disse, eu vou colocar o foco sobre os outros. Vou fazer um programa sobre os outros, falar sobre eles e não sobre mim. Vou elevar eles, vou ser curioso, vou apoiar seus livros, programas, eventos. Eu vou impulsionar eles e servir a um público. Foi quando tudo começou a crescer e o preenchimento interno também estava lá. E essa é uma das coisas que eu acho que as pessoas carecem, a consistência e a disciplina, que na real foram a base do sucesso do The School of Greatness. É a minha capacidade de ficar animado com isso de forma consistente, mesmo quando tem muita coisa acontecendo, mesmo quando não quero, mesmo quando eu sinto que eu preciso de uma semana de folga. Eu ainda tenho a empolgação de aparecer porque tem uma missão mais profunda e significativa para mim. E isso é uma energia renovável e sustentável. É algo que se mantém por si e se recarrega sozinha. Isso não requer de mim uma disciplina e motivação extra que só beneficia a minha vida, beneficia outras pessoas. E isso nunca fica cansativo, nunca fica ruim. Quando você envia uma mensagem, quando entra em contato comigo, quando me cumprimenta na rua e diz, cara, eu vi um episódio, você trouxe uma pessoa, isso mudou minha vida. Isso nunca fica cansativo para mim. Se você dissesse, valeu, Lewis, por as respostas e me ensinar coisas, você é muito inteligente, isso não teria sido tão significante quanto obrigado por fornecer plataforma e espaço para a gente aprender. Obrigado por se expor e ser cobaia, ser vulnerável, parecer bobo às vezes e cometer erros, para que possamos aprender com os erros também. Isso é mais gratificante para mim do que ser um cara com meu nome estampado em tudo e tornar tudo sobre ser o meu programa. É o nosso programa, sobre você, a audiência, sobre os convidados que a gente traz, e eu vou compartilhar as coisas que eu aprendi também, mas sempre foi sobre nós, não apenas sobre mim. E eu quero continuar fazendo isso da melhor maneira possível.
E agora eu sei que muitos de vocês querem que eu faça mais episódios sozinho, querem que eu compartilhe mais a minha sabedoria, por isso que a gente fez o livro. A gente vai falar mais sobre isso no futuro, mas sempre vai ser sobre nós e a intenção é servir em primeiro lugar. Nesse livro eu falei de novo no capítulo 3 sobre construir uma missão significativa e eu tenho certeza que muitos de vocês se perguntam a mesma frase agora. Qual é a minha missão significativa? Aposto que a maioria de vocês não sabe qual é, para a vida pessoal, para carreira, o que você constrói no seu negócio. E é claro, não é vago. Não significa que é fácil de realizar e, de novo, eu tenho trabalhado nisso há 10 anos e não aconteceu. Mas eu estou claro e isso me permite a tomar decisões e me permite a fazer coisas, me traz realização porque eu sei que os meus objetivos incluem muitas outras pessoas. Não é apenas sobre eu conseguir, é sobre como a gente pode melhorar e crescer. E eu aposto que a maioria de vocês não tem uma missão significativa que fique clara numa frase, né? De novo eu falo sobre isso no capítulo 3, sobre como descobrir isso, a ciência e a pesquisa por trás do que é tão importante. Se você ainda não tem essa missão, como é que isso vai continuar a fazer você se sentir inferior, inseguro, duvidoso, incerto e porque você sente que não está claro sobre o que deveria fazer? Então esse é o primeiro passo, ser claro sobre sua missão. E ela deve incluir mais do que seus objetivos e sonhos, deve incluir outras pessoas também. De novo, tem nuances nisso, dependendo da estação da vida e a fase em que você está. Então, eu quero que você entenda isso claramente e não se sinta um fracassado se você não tiver feito isso até agora. Tá tudo bem. Tem diferentes estações na vida, a gente pode mudar essa missão em diferentes momentos. E se você sente que ainda não tem isso resolvido agora, tá tudo bem. Você pode continuar melhorando no processo, mas esse é o passo número 1, tem que ser claro. O passo número 2 é realmente ser claro sobre investir em si mesmo continuamente. Existem 3 medos principais que fazem a gente duvidar da gente. 3 coisas que impedem a gente de fazer qualquer coisa, seja ter uma relação significativa com alguém, com quem a gente se importa, é ter coragem de ter conversa com pessoas quando a gente sente que é um mal-entendido, buscar a carreira ou construir o que a gente quer construir, seja o que for, tem 3 coisas principais que fazem a gente duvidar da gente. São 3 medos, e eu acredito muito que a autodúvida é a assassina dos sonhos. Se a gente tem autodúvida dentro da gente, se a gente não souber reconhecer isso, administrar, dominar, a gente vai continuar se sentindo preso e inseguro em diferentes estágios da nossa vida. Então, de novo, no livro, eu explico como descobrir qual desses medos mais te segura, né? Então, para mim, nos últimos 10 anos, eu tive disposto a investir consistentemente em me envergonhar e me expor e dizer, tipo, eu não tenho as respostas, eu estou disposto a experimentar workshops, meditações, terapia, conversar com amigos sobre desafios que eu enfrento, contratar coaches. Eu tive disposto a ser vulnerável, me expor e fazer essas coisas. Algumas coisas funcionaram para mim, outras não. Algumas eu resisti, outras eu fui mais receptivo também. Mas quanto mais consistente eu disse, eu tenho que continuar trabalhando no meu mundo interior, a minha crença em mim mesmo, em superar medos e insegurança, mais poderoso tem sido o processo. E eu sei que eu nunca vou ser um produto acabado, sempre vai ser uma jornada de crescimento e transformação, mas eu posso dizer que, nesse estágio que eu estou agora, eu tenho muito mais paz no coração, mais calma sobre quem eu sou do que jamais tive na vida. E isso acontece porque eu venho trabalhando consistentemente em mim mesmo e me aprimorando e frequentando a academia emocional, né? Se você quer manter sua boa forma em saúde física, precisa ser consistente em relação à sua saúde, né? Se você quer ter relacionamentos excelentes e ter confiança em si mesmo, você tem que estar constantemente em evolução emocional, em transformação emocional e ser consistente nisso. Você não pode ficar preso a padrões antigos. Isso não vai te apoiar a alcançar o próximo nível na vida emocional também. E para mim isso foi uma grande coisa. Eu acredito que como um homem crescendo, isso nunca foi discutido, nunca foi algo apoiado, celebrado, visto. E tem sido uma grande transformação na minha vida nos últimos 10 anos. Estar disposto a investir para superar minhas inseguranças e medos que eu nem estava ciente. Eu estava tão impulsionado pelo ego que eu achava que eu tinha tudo resolvido há 10 anos atrás e agora eu estou aberto a experimentar, explorar coisas novas. Mesmo que eu ache que não funcione para mim, eu estou aberto a isso.
E tem sido um fator enorme no sucesso do crescimento financeiro, do meu negócio, na minha saúde, nos meus relacionamentos, em todas as coisas diferentes que eu pude criar. Posso dizer honestamente que eu investi em minha crença emocional, minha cura emocional também, meu ambiente emocional internamente tem sido a chave para muita abundância na minha vida também. E de novo a gente fala sobre isso no livro The Greatness Mindset, sobre como reconhecer o que é que segura você, porque todos nós temos um medo entre o fracasso, sucesso e julgamento. E se você puder identificar isso primeiro, se abrir para ele, começar a abraçar e superar, vai desbloquear muita coisa diferente na vida. Então a gente criou o processo no livro The Greatness Mindset, mas eu quero que você adquira uma cópia, que você tenha acesso a essa informação, porque é muito bom ser bem-sucedido nisso. E a terceira coisa é equipe. Isso é extremamente simples. Não tem como eu conseguir fazer o que eu estou fazendo sem uma equipe incrível, sem pessoas que estão nessa equipe, que estejam claras e alinhadas com a minha missão também. Eles estão na mesma missão de estamos aqui para servir, para criar algo significativo, para ajudar pessoas da comunidade. Você que escuta, você que assiste, você que lê e que consome, a gente está aqui para criar mídia significativa que sirva a melhorar sua qualidade de vida. E é isso que a gente está aqui para fazer. E eles se juntam à equipe com essa intenção, eles sabem do que se trata e estão emocionalmente envolvidos no processo. E eu acredito que é encontrar pessoas excelentes que queiram fazer parte disso. Mas se você não está claro sobre sua missão significativa, vai atrair gente errada porque você não vai estar claro, então encontrar pessoas excelentes, investir, celebrar a equipe, apoiar a equipe, estar presente para ajudá-los a florescer, a crescer, tem sido um fator que é uma chave para mim, né? Eu não estou dizendo que você vai fazer tudo certo o tempo todo e saber o que é que você faz o tempo todo, mas realmente se perguntar como é que eu encontro pessoas para minha equipe. Pode ser seus amigos, sua família, suas relações, essas coisas também. Não precisa ser só uma questão de negócios, mas em todas as áreas da vida, quem é que está na sua equipe, quem apoia você e quem você está apoiando. E investir nessas relações. Mais uma vez, The School of Greatness não estaria onde está sem as pessoas da equipe da grandeza que faz isso ser grande. São elas que impulsionam tudo e que têm o talento para apoiar, ouvir, encontrar tudo que vai apoiar, desbloquear esse conteúdo que vai ajudá-lo também. Então, essas são as três coisas. E minha equipe entrou em contato através das redes sociais, no nosso newsletter, e pediu para que vocês enviassem perguntas para a gente. Então, o que eu quero fazer é responder algumas perguntas, oferecer coaching e mergulhar na resposta de algumas das melhores perguntas sobre essas coisas. E, de novo, para recapitular, número 1, você precisa ter base da consistência em todas as coisas. Então, se você não vai entrar com a cabeça de eu vou fazer isso consistentemente por muitos anos, seja lá o que você fizer, não vai dar certo, ponto final. E depois de estabelecer a base, você precisa de 3 fatores. São esses fatores que vão te apoiar a realmente desenvolver o que você deseja criar e colocar lá fora de forma consistente e tornar bem-sucedido. Primeiro é criar a missão significativa e, de novo, o livro The Greatness Mindset vai ajudar você durante esse processo de criação disso, então compre o livro. A segunda é construir a crença em si mesmo de forma consistente, superar os medos, identificar sempre que a ansiedade, estresse e insegurança aparecerem e você ainda tem enfrentado e abordado isso, para que isso não seja o que te segura. De novo, a autodúvida assassina os nossos sonhos. Se você não acredita em si mesmo, você não toma medidas, então você tem que dominar isso. E quando fazer isso, você foca em, ok, como é que eu vou ajudar as pessoas na minha equipe, amigos, família, parceiros? Se eu estou investindo nas pessoas, em sua subsistência e suas vidas, como é que eu posso investir nelas sabendo que elas vão fazer parte dessa missão? E essas são as 3 coisas que vão te ajudar a enfrentar os desafios que estão por vir. Não importa o que você faça, quando você lança o seu processo, você vai enfrentar desafios, adversidades, e adversidades vai revelar o seu caráter. Ela revela todas essas coisas que vão acontecer com você e com as pessoas ao seu redor também. Quando alguém da sua equipe ou você sentir essa resistência e enfrentar adversidades, você vai reconhecer quem são essas pessoas. Isso vai lhe dar poder e informações sobre como apoiar, capacitar e elevar sua missão. E é disso que se trata. E agora eu quero me aprofundar nessas perguntas e poder responder algumas delas também.
Parabéns, Luiz, pelos 10 anos da School of Greatness. Uma conquista incrível, desejo muitos anos mais. Minha pergunta para você é: o que você diria a si mesmo de 10 anos atrás, quando estava começando, com base em tudo o que aprendeu, em todos os incríveis convidados que teve em seu podcast? O que você diria a si mesmo naquela época, 10 anos atrás? Tudo de melhor, Deus te abençoe. Eu acho que eu provavelmente diria apenas para me preparar para uma jornada emocionante. Se eu pudesse voltar no tempo e me aconselhar, eu diria para mim, não se distraia demais, sabe? Em certos aspectos, eu acho que foi bom para mim experimentar muitas coisas diferentes nos últimos 5 a 7 anos, porque eu ainda não estava bem informado ainda, eu precisava tentar coisas, eu incluí muitas coisas diferentes. Mas no final das contas, se eu pudesse voltar sabendo o que eu sei agora, eu diria, foca nas pequenas chaves num nível realmente alto. Faça com a melhor capacidade, mantenha o foco. Eu acho que eu me distraí, tentei muitas coisas que foram oportunidades divertidas, em algumas coisas legais. Mas eu acho que eu estaria mais adiantado se eu tivesse me concentrado em algumas coisas-chave que me deixaram realmente animado, em vez de tentar muitas coisas diferentes. Olá, Luiz! Acho que minha pergunta para você é: eu quero saber o que desperta empolgação em você. O que te faz querer pular de alegria? O que realmente te faz querer se comprometer totalmente com algo? É isso que eu quero saber. Pra mim, eu acho que eu tô programado de uma maneira que eu realmente me importo com as pessoas. Eu me importo com as pessoas, eu acho que grande parte disso eu tô me analisando desde a infância. É que eu passei por experiências diferentes que me fizeram pensar qual o sentido de tudo isso? Isso importa mesmo? Ou por que é que eu estou aqui? Eu acho que eu me questionei muito sobre isso quando criança. E eu realmente quero que as pessoas se sintam apoiadas nessa jornada, porque eu não senti o apoio que eu sentia que eu queria, que eu precisava em diferentes fases da minha vida. E não foi porque meus pais não eram bons ou algo assim, eu simplesmente não tinha ferramentas. Eu sentia que a escola era extremamente desafiadora para mim. Eu gostaria que tivessem me dado ferramentas sobre inteligência emocional, sobre como liderar melhor, sobre como me liderar melhor e lidar com o fracasso, como lidar com insegurança, desgosto também. Eu simplesmente não tinha ferramentas e isso me fez sofrer de muitas maneiras diferentes. Então, eu fico animado de verdade e empolgado em apoiar outras pessoas e fornecer essas ferramentas que eu tive que aprender da maneira difícil quando eu fiz 30 anos. Foi quando comecei a perguntar, tipo, ok, eu quero aprender essas coisas, certas coisas funcionaram, mas de outras maneiras eu estou enfrentando dificuldades e sofrendo, essas ferramentas me deram muita paz. E capacidade de lidar melhor com as coisas também. De novo, eu não sou perfeito, de novo, eu sou uma pessoa imperfeita que comete erros e enfrenta desafios, mas eu sinto que eu tenho mais paz no meu trabalho interno e crescimento constante que eu faço por mim e na minha responsabilidade. E é isso que me deixa animado. Olá, Luiz! Obrigada por todo o seu trabalho árduo e sua dedicação ao seu podcast nos últimos 10 anos. Eu gostaria de saber como, depois de se sentir melhor consigo mesmo, você dá o primeiro passo para realmente incorporar e agir em sua grandeza. Obrigada! É tudo jogo interno. Eu sinto que, após entrevistar muitos grandes atletas, eles falam sobre o jogo interno, sobre dominar o jogo interno e encontrar tranquilidade interior para que possam se apresentar no nível alto. Quando os desafios estão no auge, eles precisam estar calmos e serenos por dentro para que possam dominar e gerenciar o que acontece ao seu redor. E, de novo, no livro a gente explica a ciência exata e a pesquisa de como descobrir o que está fazendo você ficar mal, inseguro e nervoso e resistente ao que está acontecendo na sua vida, porque você está resistindo a ter essas conversas que você sabe que iam te ajudar a consertar relações, porque você resiste a olhar para a balança quando você sabe que não está se alimentando tão bem quanto deveria, porque resiste a acabar com um vício, com algo que está te prejudicando. Por que você está resistindo a isso? E tem uma causa raiz que faz a gente ficar mal assim. E eu levei 25 anos para descobrir isso, porque eu estava disfarçando, tentando projetar a sensação de bem-estar e confiança falsa. E até quando eu disse aqui, eu estou disposto para me abrir internamente e enfrentar coisas que eu lutava.
Eu nem sabia que eu estava lutando com alguma coisa, na verdade, eu só sabia que eu estava preso, não conseguia dormir de noite. Eu não achava que tinha nada de errado comigo. E não tem nada de errado comigo ou com você, mas é a coisa que está impedindo você de avançar. E uma vez que eu consegui mergulhar nisso e estar ciente do processo de atualizar a crença que eu tinha, isso me ajudou de muitas maneiras diferentes. Então, no livro The Greatness Mindset, a gente percorre esse processo se você está se sentindo assim. É um prazer enviar essa mensagem para você, Lewis. E a minha pergunta é: ao longo dos últimos 10 anos, você perguntou aos seus convidados quais são as suas 3 verdades, se perdessem todo o resto, e eles só poderiam compartilhar 3 conosco. E agora eu estou te perguntando, ao longo da última década, quais são suas 3 verdades e como elas evoluíram ao longo dos últimos 10 anos? Ótima pergunta. Eu respondi algumas vezes ao longo dos anos porque as pessoas me perguntavam, às vezes, isso também. Mas o que está surgindo para mim agora são essas 3 coisas chaves. A primeira é a saúde. Eu não tenho mais 30 anos, já se passou uma década desde que eu lancei esse programa. E eu vi pessoas que eu entrevistei morrerem por causa de problemas de saúde ou doenças. Vi amigos falecerem. E também meu pai faleceu no ano passado. E ainda com a Covid, muitas pessoas estão lutando com saúde. A coisa mais importante que enfrentamos, em primeiro lugar, é a nossa saúde. Com boa energia espiritual, física e emocional, a gente tem mais clareza, paz, espaço para criar, aparecer, brincar, se divertir, fazer todas as coisas. Portanto, o primeiro passo é focar e ser responsável por cuidar da sua saúde. Não se machuque, não seja um crítico constante de si mesmo, seja um coach positivo. Não coma constantemente alimentos ruins, tente fazer escolhas melhores nessa área e realmente cuide do seu corpo, porque é o único corpo que você tem, então cuide dele. Essa é a primeira coisa. A segunda é ter uma prática de gratidão, uma mentalidade de gratidão também, como você quiser chamar, mas estar em gratidão. Existem muitas coisas que você vai enfrentar e que você enfrentou desde a infância até agora, que são desafios, né? E alguns de nós enfrentam coisas realmente bem ruins e a gente não pode mudar o que aconteceu, mas a gente pode criar um significado no que aconteceu e tentar ter perspectiva a partir disso e tentar ser grato por como isso tornou a gente melhor e tentar se tornar melhores a partir de diferentes desafios. Então, para mim, é praticar gratidão e desbloqueia abundância, desbloqueia paz, desbloqueia amor, desbloqueia alegria, tudo isso. Então, é difícil estar grato e com raiva ao mesmo tempo, mas quando a gente está com raiva, geralmente a gente não tem gratidão. E quando a gente começa a fazer essa mudança, a gente pode passar de raiva para gratidão e ter mais paz. A terceira coisa é estar a serviço na vida e o mais importante é estar a serviço nas suas relações também. Depois de entrevistar essas pessoas bem-sucedidas, as que eu respeito e admiro bastante especificamente são os caras que são mais experientes do que eu, digamos assim, aqueles que têm mais idade, mais experiência, viveram a serviço para as pessoas em suas vidas, para as missões, e eles realmente se importam com os seus relacionamentos, então esteja a serviço em sua vida, esteja a serviço nas suas relações também, para melhorar as pessoas ao seu redor. Essas são as minhas 3 verdades, espero que você tenha gostado dela. Ok, algumas perguntas que foram enviadas pelo Twitter, essa aqui é da Nadia Carter. Qual é a sua visão para os próximos 5 a 10 anos à medida que você continua a perseguir o seu maravilhoso propósito? A gente falou sobre isso no livro, eu falei sobre isso nesse episódio, que a missão é servir 100 milhões de vidas semanalmente. É isso que eu estou fazendo na minha vida, é isso que me faz sair da cama, é o que me deixa animado, o que me motiva quando está tudo difícil, é o que me permite trabalhar longas horas nessas coisas. Mas ao mesmo tempo, a coisa em que eu estou focado é na minha saúde, nas minhas relações, não é apenas trabalho e a missão sozinha, mas como eu posso ter boas relações, como eu posso continuar a ter uma boa prática com a minha saúde e ter energia para viver uma vida longa e boa. Eu quero me divertir muito na vida, eu acredito que todos os dias a gente tem que rir, eu acredito que a gente tem que brincar, mesmo que seja por alguns minutos, devemos fazer essas coisas o máximo possível. Então eu quero manter a minha alegria infantil, minha expressão infantil e me divertir. A vida não precisa ser tão séria e avassaladora, mesmo quando há escuridão na vida. Então isso é algo que eu penso.
Essa é a pergunta do LinkedIn de Newton Cheng, que perguntou qual a lição de vida mais importante que você compartilharia com Lewis Howes de 2013. E, de novo, eu volto a falar sobre paz. A maior moeda da vida, eu acredito que é a paz interna na vida. E não importa o que aconteça externamente ao seu redor, você não tem um controle sobre o ambiente do mundo. Você pode controlar seu espaço, seu ambiente físico algumas vezes, mas aprender a dominar sua paz interior, para mim, é realmente a chave. Eu simplesmente acho que isso permite que a gente seja menos reativo, menos estressado, sobrecarregados, menos provocados na vida quando podemos ter essa moeda da paz. Essa aqui é da Elaine Lloyd no LinkedIn, que perguntou, minha pergunta é, qual a sua missão e como você permanece ancorado, focado e comprometido com ela? Que venham mais incríveis 10 anos. De novo eu quero repetir, servir 100 milhões de vidas semanalmente para ajudar a melhorar suas qualidades de vida. É minha missão. Como é que eu permaneço ancorado a isso? Isso se deve a ter pessoas realmente boas ao meu redor que elas me mantêm humilde. Ela me mantém ancorado, não tentando te prender, mas te lembrando de permanecer humilde à medida que você cresce em poder, sucesso e realizações. Então eu realmente tenho pessoas de qualidade ao meu redor, tenho amigos muito bons que cresceram no meio oeste, assim como eu, tenho laços próximos com família, minha namorada é incrível em me apoiar de muitas maneiras e me orientar e também me inspirar, né? Também tem... Ela me lembra que eu sou um ser humano, sou só um cara, né? Estamos numa jornada, né? Estamos nessa experiência juntos. Eu vou estar aqui por um período de tempo, depois vai acabar, eu não vou estar mais. E eu sempre me lembro da fragilidade da vida. Dara Mills no Instagram disse, eu estou trabalhando no lançamento do meu podcast e eu estou tendo dificuldade em manter consistência na criação do conteúdo. Como você manteve consistência nos primeiros dias do SOG? Eu não tenho certeza se você tem clareza por que você está fazendo, mas se você tiver, você vai dizer, ok, vou fazer o que for preciso porque eu estou clara nisso. É algo maior do que ganhar dinheiro, né? É maior do que tentar ter um grande programa, é maior do que tudo isso. Tem um fim na mente, uma missão na mente também. Além do sucesso pessoal e das realizações. E de todas essas coisas, né? Eu acho que é difícil manter consistência. É difícil ser criativo quando é só sobre mim, meus interesses. Quando eu me concentro nos outros, no serviço, na missão. Isso me permite ter energia e ser consistente. Outra coisa é garantir que você encontre pessoas certas ao seu redor para apoiar você a manter essa consistência. A gente tem ótimos produtores, editores, pessoas na equipe. Temos estrutura que permite a gente criar conteúdo com antecedência, criar com antecedência em vez de dizer vou improvisar da última hora, vou descobrir o que fazer, é realmente planejar e organizar com antecedência, agendar e ter estrutura. Esse é do Isidro, no LinkedIn. Disse, eu quero saber quando o próximo livro sai, vai ter uma década de sabedoria e autoaperfeiçoamento. O livro The Greatness Mindset vai ser lançado, certifique-se de comprar sua cópia, Como Desbloquear o Poder da Mente. Esse é o nosso melhor trabalho, é algo que a gente como equipe trabalhamos juntos com base de 10 anos de entrevista e conteúdo. A gente se perguntou como é que a gente pode criar a estrutura perfeita, o sistema perfeito, se você está lutando, preso, sobrecarregado, sobre como desbloquear e alcançar a paz e criar o que você deseja na vida. Tá tudo aqui no livro. Então compre agora mesmo na Amazon, ou você pode ir em lewishowes.com/tgm para The Greatness Mindset e tem uma cópia aqui mesmo. Amy Anderson, no Twitter, disse, como você encontrou e estabeleceu seu nicho para se destacar acima dos demais no espaço de motivação e autoajuda? Quando eu comecei, 10 anos atrás, o podcast não era uma coisa comum. Eu estava entrando na fronteira, digamos assim, então, nessa indústria, porque tinham pouquíssimos podcasts na época. Eu tinha uma decisão a tomar, deveria focar num nicho específico e construir uma audiência em torno dele ou ampliar o escopo. E eu queria ampliar o escopo, eu queria abordar vários temas. Muita gente diz para não fazer porque leva tempo para ter audiência, para ter resultados também, mas na época eu estava muito claro disso, e isso era o que eu queria para o futuro. Eu queria poder falar sobre relações, bem-estar, saúde, mentalidade esportiva, mentalidade de campeões, dinheiro. Queria falar sobre essas áreas da vida, em vez de um nicho específico.
Eu sinto que eu levei mais tempo para construir, mas foi mais sustentável e me permitiu explorar as coisas que eu tinha curiosidade. Às vezes, pessoas criam um nicho, depois de 2 a 5 anos ficam esgotadas e querem criar algo novo e tem que lançar de novo. Eu criei algo que eu queria há muito tempo e eu construí uma missão significativa que apoiasse a longa jornada. Essa é da Carrie Lee McClelland, no LinkedIn, que disse: qual foi a coisa mais profunda, mais simples que você aprendeu? E de quem? Então, tem tantas lições, mas a mais simples é gratidão. Acredito que muita gente quer manifestar coisas, querem abundância, prosperidade, se sentir bem também. E a gratidão é a chave simples, né? Sempre que eu tô frustrado, estressado, sobrecarregado, eu recorro a isso. E quando eu não faço isso, eu fico mais estressado e sobrecarregado. Então é uma chave para desbloquear muitas coisas. E Rhonda Byrne, que escreveu o livro O Segredo, ela fala bastante sobre isso numa entrevista que a gente fez. Se você quiser ouvir, essa entrevista tá aqui. Assista essa entrevista ou escute essa entrevista. A gente vai linkar aqui, que você vai conferir a entrevista de Rhonda Byrne do The Secret. Essa é de McCullough, no Twitter, que disse: qual o maior erro e falha que você deveria ter evitado nos negócios e vida pessoal? Oh, meu Deus. Foram tantos que eu cometi na minha vida inteira. Nos negócios, aqui é a questão. Eu não sei se eu voltaria atrás em qualquer um desses erros, porque eu não teria a sabedoria que eu tenho sem esses erros e as lições que eu aprendi. E a humildade, a frustração e tudo que vem com esses erros. Mas se eu tivesse que responder a pergunta, eu acho que eu lancei muitos programas no início dos primeiros 5 anos que simplesmente eles não funcionaram. Mas de novo eu aprendi, eles foram pequenos mini doutorados porque eu aprendi a ser um melhor criador de cursos ou a ser um melhor criador de vídeos. Eu fiz um talk show pro Facebook também que teve uma temporada e não continuou. E não deu certo e foi 1 ano e meio da minha vida. Mas eu aprendi muito com isso, então tem coisas que eu não sei se eu voltaria atrás, porque foram momentos de aprendizado e lições que eu tive que melhorar. E no lado pessoal, cara, tem tantas coisas pessoais para mencionar dos erros que eu cometi, mas eu diria que seria não abandonar a mim mesmo. Eu me abandonei muitas vezes para agradar os outros e fazer os outros felizes também, e isso me fazia mudar quem eu era para que outras pessoas gostassem de mim, então eu nunca farei isso de novo. Semi Adari, no Twitter, disse quais são os 3 principais momentos de superação que mudaram drasticamente sua jornada no rumo à grandeza, que eu tenho certeza que você teve momentos emocionais construídos a partir dessas coisas, as dificuldades e machucados ao longo do caminho. Um deles foi um workshop que eu fiz há 10 anos sobre liderança e inteligência emocional que me ajudou a me ver de forma diferente. O outro foi quando eu fui para Polônia com um grupo de homens que a gente fez uma jornada com o Wim Hof, fazendo respirações, trabalho de respiração, banho de gelo, saltando em rios congelados, escalando montanhas quase nu e enfrentando medos, né? O terceiro foi provavelmente um momento recente que eu fiz meditação de 7 dias com o Dr. Joe Dispenza e fui para a Índia 2 semanas para fazer meditação. Esses mergulhos mais profundos onde eu desliguei o telefone, computador e trabalho também. Dei uma olhada para mim mesmo e analisei o que estava funcionando, o que não estava, e eu disse: como é que eu posso ver se há espaço para crescimento, como é que eu posso continuar crescendo? E esses mergulhos mais profundos realmente me apoiaram para desbloquear uma jornada e me manter mais uma vez com os pés no chão e reflexivo sobre como é que eu posso continuar crescendo. Alejandra, no LinkedIn, disse parabéns pelos maravilhosos 10 anos. Recentemente tive num outdoor na Times Square. Era um objetivo quando você começou o podcast há 10 anos atrás e como você comemorou? Não sei se era um objetivo específico, estar um dia na Times Square, num outdoor, mas eu tenho certeza que eu já pensei. Lembro que em 2009, antes de lançar o podcast em 2013, eu fiz um ensaio fotográfico para uma revista com Gary Vaynerchuk, Seth Godin e algumas das pessoas na Times Square. Eu lembro que isso foi um dos momentos mais legais da minha carreira na época, em 2009. E lembro de olhar ao redor e ver todos os anúncios com as pessoas nos outdoors e pensei, cara, seria legal estar aqui um dia. Foi uma semente plantada e eu pensei, cara, seria legal se acontecesse. Mas não foi se eu tivesse, eu tenho que fazer isso, esse é meu objetivo, mas
Foi uma semente plantada com certeza. Como eu comemorei, corri a maratona de Nova York no dia que eu estava no outdoor da Times Square. Então me coloquei em dor, desafio e adversidade. Depois comi uma pizza, porque provavelmente eu devo ter queimado umas 7.000 calorias naquele dia. Então foi assim que eu comemorei, correndo uma maratona, enfrentando um desafio e um medo meu e comendo pizza. Joaquim Chase, no Instagram, disse: de que maneira você acredita que criar uma missão para o Greatness Media ajudou a empresa? E como essa missão evoluiu ao longo dos 10 anos? Eu acredito que isso permitiu atrair pessoas para minha equipe, também permitiu atrair comunidade e audiência, porque está focado nessa missão. E isso permite que as pessoas se juntem a isso, se interessem e fiquem animadas com isso também. Sem elas, as pessoas vêm em vão e não sabem o motivo. As pessoas sabem por que estão aqui, se não estão alinhadas com isso, elas vão embora, né? O mais claro aqui é o motivo delas estarem aqui. A missão evoluiu ao longo dos 10 anos? Não, realmente não. Porque tem sido a mesma missão desde o início. Então, eu acredito que talvez tenha evoluído, talvez no início tenha sido mais focado em ajudar as pessoas a serem bem-sucedidas, mas depois também se tornou tipo, ok, como é que eu vou ajudar as pessoas a serem mais realizadas no quesito de qualidade de vida de maneira geral. Então foi mais isso. Patrick Miller no Instagram disse: você lançou recentemente o Daily Motivation Show, eu adoro o programa e eu escuto todos os dias durante meu treino. Ao revisitar os trechos dos episódios passados do The School of Greatness, houve algum momento que se destacou e que foi poderoso? Cara, muitos. Eu escuto o programa quase todos os dias. Eu escuto 5 episódios seguidos da semana inteira. Se eu estou fazendo um treino, estou em repetição e eu adoro, cara, porque, novamente, não sou eu falando, são os grandes convidados. Eu adoro ouvir as mensagens e esses momentos quando estou em algumas dessas entrevistas, eu vou ficar notando e pensando, tipo, cara, isso é muito poderoso, eu quero ouvir isso novamente. Mas às vezes eu não tenho tempo para ouvir e encontrar esses momentos poderosos. E essa foi uma das razões para começar o Daily Motivation Show. Eu pensei, tem tantos momentos, vamos criar um programa para isso. Todos eles foram ótimos e é isso aí. Muito obrigado por se juntar a mim nessa jornada de 10 anos que, para mim, parece que a gente tá só começando, né? Nada disso teria sido possível sem vocês, sem o seu apoio constante ao The School of Greatness. Então é muito bom, eu tô muito grato por você assistir, ouvir e compartilhar todas as semanas. E onde quer que você esteja, obrigado de novo por ouvir, obrigado por assistir, e a gente se vê no próximo episódio. Eu tive que parar de me concentrar na idade ou no número e me concentrar mais em apenas viver a vida com urgência, não importa o que, seja aos 15 anos, 25, 35, 55, 85, apenas viver sempre com urgência.